Bom, então nós falamos aqui da característica da comparabilidade, verificabilidade, tempestividade, segundo o qual, caso a informação seja importante, não chegue a tempo de influenciar a decisão, ela perdeu a sua necessidade. Ainda mais que a contabilidade ela tem essa característica preditiva, com base na informação da contabilidade, a gente consegue fazer projeções para o futuro. Se eu não recebo ela em tempo hábil, perdeu o sentido, perdeu a razão, e eu não tenho como tomar a decisão adequada. E como está mencionando, essa decisão pode ser no sentido de eu comprar a participação da empresa, vender a participação da empresa, financiar o valor para aquela empresa. Se eu sei de alguma demanda muito forte em relação a determinada empresa, eu já teria certa resistência de transacionar pela empresa. Então, desta forma, ele não vai passar segurança para seja o credor, seja o trabalhador, então uma série de pessoas. Então, a gente teria essa capacidade de tomar decisões. Caso ela não chegue em tempo hábil, perdeu o sentido, né? Bom, em relação à compreensibilidade, como a contabilidade ela necessita de que a informação seja compreensível, o próprio nome já está dizendo, seja compreensível por todos, há uma necessidade que ela seja clara e concisa. Então, não adianta ter uma informação, a gente começa a observar essa característica da contabilidade, que fala aqui dessa definição da característica qualitativa, clareza e concisão. A gente começa a observar que na própria definição do CPC 00, na própria nomenclatura, na titulação, já começamos a mudar, ficou um pouco mais conciso. E a gente vai começar a ver também algumas definições daqui a instantes, que essa concisão ela e a clareza, elas se fazem necessário e se fazem presente até mesmo nas definições criadas pelo próprio CPC, prevista no próprio CPC 00. Tá? Bom, vamos avançar aqui. Bom, essa essência sobre a fórmula nós mencionamos agora há pouco, né? Por que ela realmente é importante. Prudência, então, ela aqui está conflitando com essa característica. Vamos avançar então um pouquinho aqui. E nessa ilustração tem aqui a apresentação de todas essas características, como se fosse um resumo, né? Então, ela fica legal, que é fácil a gente dar uma olhada. Características qualitativas, fundamentais de melhoria. Então, temos um resumo, como se fosse um resumo de todas elas aqui, tá? Nós vamos avançar aqui novamente. Bom, aqui nós já tínhamos falado... tá. Nas demonstrações contábeis. Quando a gente falou das demonstrações contábeis, a gente está começando a falar que a empresa, nesse primeiro item aqui, premissa de continuidade. Então, se nós temos como característica de que a empresa ela tem a vida útil, não tem uma previsão de encerramento, de descontinuidade das suas atividades, então toda a sua estrutura, todo o seu ativo e passivo serão classificados e contabilizados desta forma, levando em conta esse prazo de vida indefinida. Caso tivesse a questão de um tempo já de vida definido, outra situação seria observada, outro critério seria observado em relação a essa mensuração desses itens. E dentro da mensuração, dentro dos itens, elementos que compõem as demonstrações contábeis, nós vamos falar do grupo do ativo, passivo e do patrimônio líquido. Quando a gente observa que que o CPC ele promoveu algumas alterações. Então, se a gente observar lá no próprio objetivo da empresa, do CPC, mencionava, se a gente observar, tivemos a curiosidade de dar uma olhadinha lá atrás, eu transcrevi aqui as informações, só não coloquei na tela, ela era bem extenso. O objetivo do relatório contábil financeiro de propósito geral é fornecer informações contábil-financeiras acerca da entidade que reporta essa informação, que sejam úteis a investidores existentes em potencial
a credores por empréstimo e a outros credores, quando da tomada de decisão ligada ao fornecimento de recursos para a entidade. Essas decisões envolvem comprar, vender, manter participações em instrumentos patrimoniais e instrumentos de dívida e oferecer ou disponibilizar empréstimos ou outras formas de crédito. Então, esse era o objeto do CPC 00. Quando a gente verifica agora nessa revisão 2, ele diz que o objeto do relatório financeiro para fins gerais é fornecer informações financeiras sobre a entidade que reporta que sejam úteis para investidores, credores por empréstimo e outros credores existentes e potenciais na tomada de decisões referente à oferta de recursos à entidade. E só. Então, aqui, ele caiu praticamente pela metade. Então, era a definição, um objetivo muito mais extenso. Então, ele começa a concisão dentro das próprias definições. E é o que ele espera também, o que presume-se que seja feito, porque muita informação muito extensa, acaba dificultando a avaliação e não traz nenhum benefício. Então, na própria definição dos objetivos, ele já começa fazendo essas alterações, modificações, se apresentando de forma mais concisa. E quando ele começou a definir também os ativos, ativo controlado pela entidade como resultado de eventos, aqui tem até uma radiografia de eventos passados do qual se espera que fluam benefícios futuros, a gente começa a verificar que, para a entidade, né, a gente começa a verificar que, segundo essa nova revisão, ele entende agora que o ativo é um recurso econômico presente controlado pela entidade como resultado de eventos passados. Então, ele está entendendo que ele não precisa expressar que espera que fluam benefícios futuros. Subentende-se que, se o item é um ativo e está em pleno funcionamento, pela própria definição de ativo, a gente entende que o valor que está registrado no balanço patrimonial é o valor que ele representa de fluxo de caixa para a empresa. Então, ele já começa alterando na própria definição de ativo o que vem a ser um ativo. Tá? Então, essa definição é o que está na revisão 1 e nessa revisão 2, o que eu mencionei agora. Quando ele fala do passivo, obrigação presente da entidade derivada de eventos passados cuja liquidação se espere que resulte saída de recursos, a gente começa a ver também que nessa nova apresentação, ele também fez uma modificação. Ele agora entende que ele define o passivo como obrigação presente da entidade de transferir um recurso econômico como resultado de eventos passados. Então, uma coisa mais sucinta e ele não mudou a essência do que é um passivo, apenas a maneira de apresentar o que é um ativo, a caracterização de um ativo que mudou. Então, a essência do que é um ativo, a essência do que é o passivo, não percebemos nenhuma alteração, nenhuma mudança, apenas a sua definição. Tá? Então, apenas na definição que se percebemos alguma alteração. Assim como no patrimônio líquido, interesse residual dos ativos depois deduzido do passivo. Então, como a gente observava, quando a gente começa a aprender calcular o PL, né? Então, se a empresa, naquele exercício que a gente fazia, se não tem o PL expresso, eu pego lá o total do ativo, subtraio o passivo e achamos o PL. Então, dessa maneira, e ainda assim funciona, então a gente consegue apurar o valor do PL como sendo o valor residual do ativo depois deduzido o passivo. Isso não modifica. Apenas na definição que está lá, com participação residual dos ativos da entidade após dedução de todos os seus passivos. Então, a essência permanece a mesma, apenas na definição que percebemos alguma alteração. Gente, até agora, como é que estamos aí? Tranquilo? Alguma observação? Pessoal, alguma observação aí? Tranquilo? Podemos avançar? Tranquilo, professor, pode avançar.
Então, vamos lá. Bom, nós vamos falar agora sobre... Ver se é aquela que eu vou entrar aqui agora. Aqui tínhamos apresentado para vocês essa ilustração, esse gráfico, indicando um resumo, né? Elementos relacionados, mensuração, patrimônio, desempenho, receita e despesa. Aqui as características do ativo, os itens que são, então, com essa definição, benefício econômico futuro. Usado na produção de bens e prestação de serviços, trocado por outros ativos. Então, temos essa ilustração que está evidenciando, representando o que seriam os ativos da empresa, da instituição, da entidade. E aqui, na extinção de obrigação, portanto, um passivo, né? As circunstâncias em que há a extinção dessa obrigação. Pagamento em dinheiro, ou seja, há o sacrifício, a redução do numerário disponível, da disponibilidade da empresa, ou ela pode se dar mediante transferência de outros ativos, mediante prestação de serviços, substituir por outra obrigação ou conversão em ações. Então, tem inúmeras possibilidades de extinção de uma obrigação, de um passivo, não somente por meio do dinheiro. Aqui tem as características das receitas e despesas, tá? Vamos avançar um pouquinho mais. Bom, a questão da mensuração. Vamos falar, salvo engano, tínhamos planejado falar até aí, depois da gente tratar da nossa atividade. Bom, em relação a essas... se eu tirar isso aqui da frente. Em relação ao critério de mensuração, é o que diz a legislação de como devemos apurar as nossas demonstrações contábeis. Por essa característica do custo histórico, o que nós temos em mente? É o valor que a empresa fez a aquisição na época da aquisição de um ativo, ou seja, a informação da época de ocorrência do fato gerador. Sendo que, hoje em dia, com que a gente observa, que o fato, a avaliação de um item do ativo, hoje há necessidade que ele apresente na contabilidade o valor de negociação, o valor atual. Então, esse é o valor. Se nós nos considerássemos o custo histórico como base de apuração das demonstrações contábeis, teremos problema, uma vez que esse valor aí, ele corresponde ao valor ou ao preço da transação na data daquela operação. E esse valor histórico, dependendo do item que tem sido adquirido, ele deve estar muito defasado. Então, se há necessidade de um registro dos itens no balanço patrimonial, de forma que eles possam representar efetivamente o fluxo de caixa, se é um ativo que estamos falando, qual o fluxo de caixa que aquele ativo consegue produzir daquela data até o término da sua vida útil. Se nós nos basearmos somente pelo custo histórico, ele não vai refletir o valor adequado do fluxo de caixa que esse item possa gerar. Assim como o passivo. Se é um item do passivo, ele também não vai representar o fluxo de caixa necessário para liquidarmos aquela obrigação. Então, o custo histórico, nós temos essa definição, entretanto, ele hoje não tem como ser considerado de forma isolada, ele é o valor de registro original, evidentemente, mas para fins de avaliação das demonstrações contábeis, esse valor ele vai trazer problema para a empresa, uma vez que hoje há necessidade de um reconhecimento das demonstrações contábeis, efetivamente, do valor atual. Então, essa questão dos valores atuais vai efetivamente refletir a mudança entre a mensuração anterior e quanto esse item refletiria caso a avaliação fosse feita hoje. Então, dessa maneira, o valor atual ele tem essa importância, uma vez que ele traria a informação, ou refletiria a informação
no balanço, comparando a informação anterior, quanto é que esse item valeria na data atual, ou para fim de aquisição, ou para fim de pagamento, né? E quando a gente falou também do valor justo, o valor justo, a gente comentou na semana passada, que é aquele valor que pode ser negociado entre as partes interessadas, independente entre si, com conhecimento do negócio, tal, ou seja. Então, esse valor realmente é o valor que é tido como que os participantes do mercado considerariam para fins de aquisição daquele item, né? Ou seja, então até existe aquela questão do teste interno que há necessidade de ser feito caso tenha entre dois valores, até que no finalzinho na última linha, entre o valor de mercado e o valor de uso, prevaleceria o de menor valor para fim de contabilidade, tá? Então, vejamos o que mais temos aqui. Então, o valor custo corrente, o valor realizável líquido, o valor presente. Vamos ver o que mais temos aqui. Aqui é só alguns exemplos do custo histórico. Tinha um exemplo aqui. Caso esse valor fosse adquirido por 20 mil, seria registrado pelo valor de aquisição de 20 mil. Vamos ver aqui. Tá. Vamos parar nesse item aqui, conceito de capital financeiro ou deixa eu ver, 15, financeiro ou físico. Quando a gente fala do conceito de capital financeiro ou físico, a gente está falando de duas possibilidades, né? O financeiro se reporta à questão do dinheiro, do lucro efetivamente, da capacidade que a empresa, que essa entidade tem de gerar lucro, dinheiro. E se a preocupação for com a questão física, do capital físico, ele está preocupado com a capacidade que essa entidade tem de produzir, tá? Então, conceito de capital financeiro de capital, adotado pela maioria das entidades na preparação das demonstrações contábeis, ou seja, então, a maioria das empresas vão se preocupar, vão se ater à possibilidade que a empresa tem de gerar lucro. O resultado do lucro seria o mais importante nessas circunstâncias. Então, e o capital aplicado pelos sócios é o ativo líquido, ou patrimônio líquido da entidade. Se a gente está falando da capital físico, então, nós estamos falando da possibilidade, ou seja, a capacidade que a empresa tem de produzir seus produtos, ou seja, qual a sua capacidade de produção em unidades que essa empresa tem. Vejamos alguns exemplos aqui. Então, capital financeiro é o valor líquido, patrimônio líquido da empresa. E capital físico é a capacidade produtiva que essa empresa tem, tá? Então, vejamos aqui. Manutenção do capital financeiro. O lucro é auferido somente se o ativo líquido, no fim do período, exceder ao montante inicial do período. E o lucro é auferido, no caso da manutenção do capital físico, somente se a capacidade física produtiva ou capacidade operacional no final do período excede a capacidade produtiva do início do período. Para a gente ver essas definições, vamos ver com um exemplo, acho que ficaria mais fácil. Vejamos nesse exemplo aqui. Vamos considerar que essa empresa negocie e comercialize motocicletas. Então, no primeiro ano, essa empresa realiza apenas uma operação, adquire uma motocicleta por 5 mil e a revende por 9 mil. Então, no ato da venda, o preço de compra de uma motocicleta equivale a 6 mil. Então, quando comprou a motocicleta, pagou 5 mil, revendeu por 9 mil. Então, pelo valor, pelo capital, manutenção do capital monetário, visando ao lucro, ao dinheiro, então ele comprou um produto por 9, vendeu, que comprou a 5, o CMV foi de 5 mil, teve um lucro operacional de 4 mil. Então, no período, ela teve um lucro de 4 mil. É um bom resultado.
Então, mas se a gente pensar no aspecto do poder aquisitivo geral, pensando que nesse período, nesse intervalo de tempo entre a compra e a venda e o recebimento, esse item, tivemos uma inflação de 10%, por exemplo. Então, evidentemente, o valor que nós compramos 5.000 não valia só mais 5.000 lá na data. Ele valia mais, uma vez que tivemos perda na capacidade desse item, do poder aquisitivo desse recurso. Então, pegando a mesma receita de vendas de 9.000, tirando o mesmo CMV, fazendo um ajuste pela inflação do período, então, efetivamente, o valor econômico, aqui tem um lucro contábil de 4.000, um resultado econômico de 13.500, porque nós expurgamos o valor, o efeito da inflação no período. Então, a perda que o valor teve ao longo desse tempo, de 500, refletiu no resultado econômico de 3.500 aqui. Agora, se a gente pensar aqui que, lembrando do capital físico, tá? Se a empresa ela vendeu a mesma moto que comprou por 5.000, mas que no momento da venda ela já valia 6 no mercado, então, se nós vamos considerar esse valor como sendo o valor atual do produto. Então, vendemos um produto a 9, que agora vale 6.000 no mercado. Então, o lucro operacional, efetivamente, pensando no capital físico, foi de 3.000. Então, temos 3 resultados distintos, um pensando no valor monetário, no capital financeiro, e outro pensando no capital físico. São resultados diferentes, tá? Então, são situações distintas. Aquele que pensar desta forma vai considerar um lucro no final do período de 3.000 e esse aqui de 4.000. Ainda que, para fim de registro contábil, ele vai ter que levar em conta essa observação aqui, esse valor, e, evidentemente, que a empresa poderá manter uma contabilidade em paralelo de forma que ela possa ter essas informações em mãos para que possa tomar suas decisões. Mas, para fim de registro contábil, vai ter que levar em conta o que determina a Lei 6.404. Deixa eu ver se tem um outro exemplo aqui. Não, só esse exemplo. Gente, por hora, vamos ficar por aqui. São 9h20. Temos algum... deixa eu tirar essa tela aqui. Temos alguma observação em relação à nossa atividade? No início, eu estava comentando com a Daniela que a nossa atividade ela foi pontuada, foi definida com um escopo para ser realizada, com 8 pontos, né, para essa avaliação, mas que nós vamos combinar, vamos recombinar ou descombinar alguma coisa. Só teremos só essa atividade. Só vamos ter essa atividade de tornar P2. Então, eu só peço que vocês, ao realizar essa atividade, temos ainda 2 a 3 semanas pela frente. Estava mencionando com a Daniela que esse trabalho ele é interessante no momento em que ele vai exigir que vocês analisem a legislação. Vejam agora, o CPC 00. Tivemos uma alteração agora recente, há meses que ela está em plena vigência. Evidentemente que ela vai trazer um certo impacto às demonstrações contábeis. E quando vocês começarem a pesquisar essa empresa para representar as alterações na legislação societária, elas vão trazer um resultado do exercício passado. E como nós falamos agora há pouco, a legislação determina que ela apresente resultado de anos anteriores para que se possa fazer a comparação dos resultados. Então, se apresentou de 2019, ela obrigatoriamente vai ter de 2018, 2017. Então, provavelmente vocês vão encontrar demonstrações contábeis de 2, 3, 4 anos, 5 anos. Tá? Dependendo da empresa, ela vai apresentar isso. Ela se vê obrigada, no mínimo, 2 exercícios financeiros seguidos.
E quando a empresa apresentar essas demonstrações, supondo de 2019, 2018, nós falamos das características do poder preditivo da contabilidade. Então, com base nessas demonstrações financeiras, nós, usuários dessa informação, acionista ou potenciais acionistas, fornecedores, investidores, seja lá quem for, ele vai analisar essas demonstrações contábeis e, dado ao poder preditivo da contabilidade, ele vai fazer inferências e vai tentar projetar um resultado futuro para analisar. Eu posso, não posso, devo, não devo investir naquela empresa. E só que hoje estamos vivenciando uma situação real, por isso eu pedi que vocês pegassem as demonstrações verdadeiras das empresas, que elas apresentam, publicam na internet. Então, lá atrás, vocês vão se deparar com resultados crescentes ou não, ou prejuízos crescentes, ou reduzindo o prejuízo a cada ano, com expectativas de crescimento em 2020. Só que, efetivamente, em 2020, tivemos essa pandemia que está em nível mundial, causando muito prejuízo em empresas no mundo inteiro. Então, evidentemente que vocês vão pegar essas demonstrações e, como a gente está tentando trazer para o campo teórico, a lei é só teoria, no campo do empirismo. Então, não vamos pegar só as informações empíricas, como deve ser feito, como devem ser elaboradas demonstrações contábeis, e vamos ter que praticá-las e apresentar de forma reais, materializando essas situações através das demonstrações contábeis. E elas vão representar, vão trazer esses resultados de até 2019 com projeções de futuro. Evidentemente, ali pode ser que nas demonstrações contábeis as empresas apresentem para vocês que, dado aquele resultado, as empresas têm projeções de lucros futuros. Então, seria interessante vocês até olharem isso nas notas explicativas, ver se isso, de fato, colocar essas informações, perspectivas de resultados satisfatórios, positivos ou crescentes nos anos seguintes, nesse ano notadamente, e que vocês, ao se depararem com a situação real, fática, né, agora, têm condições de aferir qual é o possível efeito que vai ter naquela empresa. Então, pedir que vocês fossem um pouquinho mais além, só nesse sentido. Apresentassem as demonstrações contábeis da empresa, evidenciando nessas demonstrações essas mudanças na contabilidade, lembrando que não há necessidade de pegar aquela mudança anterior a 2008, como que essa demonstração seria hoje, não é isso que a gente espera, não. Só pegar realmente de posse dessas demonstrações atuais, evidenciar nessas demonstrações as mudanças ocorridas. E, evidenciando as mudanças ocorridas, vocês vão ir lembrando também da questão do CPC, dessas alterações que nós começamos a falar hoje aí, vocês concluiriam o trabalho de vocês com essa situação que estamos vivenciando hoje. Como que vocês entendem que isso aí poderia se reportar naquele resultado dessa empresa no final do exercício corrente, né? Gente, tranquilo? Ficou alguma dúvida em relação a essa atividade? Tranquilo, professor. Agora deu para entender melhor. Ficou legal? Então, tranquilo? Então, vamos encerrar por hoje por aqui. Aí eu me coloco à disposição. Qualquer necessidade, vocês ficaram até de me apresentar, alguma coisa que tivessem feito, tá? Me coloco à disposição, tá? Mas qualquer situação, eu me coloco à disposição para esse trabalho. E nós vamos formalizar. Então, para a nossa atividade P2, vai ficar somente esse trabalho. Então, a razão pela qual eu peço que vocês coloquem ou elaborem com mais precisão ainda, que seja ele mais consistente, não é um trabalho de conclusão de curso. Não tem que ter aquele robusto como um trabalho de conclusão de curso, mas que seja consistente, tá? Então, lembrando que ele vale a nossa nota de P2. Então, vale os 10 pontos. Então, é um trabalho
que faça valer os 10 pontos. Tá? Então, com consistência, com bastante precisão, é o que eu espero dele. Tá? Então, lembra que eu até comentei, não definimos assim, um número X de página. Eu acho que não precisa. Mas também se chegar um trabalho com 1, 2, 3 páginas, eu vou dar um peso diferente a esse trabalho, não tem como. Tá? Eu peço que vocês, além de apresentar, olha só, hoje falamos até agora de algumas das características do CPC 00. Quanta coisa nós vimos. Né? Então, se vocês simplesmente elencarem essas alterações, eu não tenho dúvida que vai ter um pouquinho mais que isso aí. E quando eu pedi que vocês também apresentassem essas demonstrações contábeis, então vai lá, Ctrl+C, Ctrl+V, pegar essas demonstrações e inserir no trabalho de vocês, para que quando eu olhar o resultado de vocês, eu possa também conhecer a origem dessa conclusão de vocês. Por que vocês entenderam aquilo ali? Por que evidenciaram alguns aspectos se eu não sei qual é essa demonstração contábil? Então, preciso das demonstrações que embasarem essa atividade de vocês e que seja atividade robusta. Vocês poderiam fazer até com 3 integrantes, né? Então, eu não tenho dúvida que isso vai favorecer que vocês possam apresentar um trabalho de excelente qualidade. Né? Tá bom, gente? Tá bom, professor. Tá ok, professor. Então, tá legal, gente. Então, boa noite a todos. Qualquer coisa me coloca à disposição, tá bom? Boa noite. Ok. Boa noite. Bom, Tchau. Tchau.